Olá, boa noite. Está começando aqui pelo canal 22 TV Pantanal, o programa Opinião. Hoje, mais uma edição do programa Opinião ao vivo. Tô duas câmeras aqui, eu não sei qual que eu olho. Vou olhar para aquela ali, depois eu olho. Agora sim, eu ouvi aqui a voz do além, não é? Apareceu. Tá dando um mau contato aqui. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? A gente vai entrevistar hoje, já está aqui a postos, Diego Guimarães, vereador pelo Cidadania, e vai estar conversando conosco, com Lorenberg e eu, e com você principalmente, que está aí nos assistindo. E você pode, inclusive, deve participar, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazê-la via WhatsApp. Está aí na tela para você, 99932-2529. 99932-2529, a forma de você interagir conosco aqui nessa noite com o Diego Guimarães. O Lorenberg, seja bem-vindo de novo, meu caro. É sempre bom a sua companhia, eu aprendo muito. O amigo telespectador talvez não saiba, mas o Paulo Coelho é um grande jornalista e eu tenho aprendido nesses 3 meses, nós vamos para o 4º mês agora, né? Faltando 100 dias quase já, né? Quase 100 dias de aprendizado todos os dias. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Professor, falando isso, né? O Diego Guimarães, segunda vez aqui, não é? Você esteve aqui em maio, não é? Você esteve aqui no dia, está marcado aqui, que a Caroline marcou, acho que foi dia 5 ou dia 8 de maio, coisa assim. Eu me perdi aqui, mas é bom tê-lo de volta aqui, não é? Para falarmos mais das coisas da Câmara Municipal, que entra dia, sai dia, tem coisas teratológicas acontecendo ali, arquivamento de CPI e tudo mais, mas enfim, bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos os cuiabanos e cuiabanas que nos acompanham nesse programa, que eu gosto muito, porque aqui a gente tem tempo para falar, debater e responder tantas as perguntas que vocês nos fazem quanto a população. A Câmara tem sido aí constantemente notícia, tanto com notícias, eu acredito, algumas boas, quanto com notícias más, né? É normal no parlamento sempre ter esse debate acalorado, e nós estamos aqui nessa noite agradecendo sempre a oportunidade de estarmos no programa Opinião e também conversar com a população cuiabana, fazer até esse momento de prestação de contas daquilo que a gente tem feito na Câmara Municipal. Verdade. Eu vi aqui que a Caroline marcou aqui, ó, eu sou meio cego, não acabei não vendo, mas vi agora, 7 de maio, quando esse rapaz esteve aqui pela primeira vez. Ô Diego, foi aprovada a reforma da Previdência no âmbito da Câmara Municipal, só que teve um submarino ali, eu chamo de submarino, pode ser que não seja, mas vocês deram uma aliviada para o prefeito quanto ao Cuiabá Prev. Primeiro eu queria que você falasse sobre a questão propriamente aí da aprovação e como é que entrou aí essa outra aprovação, onde o prefeito deixará de pagar a Cuiabá Prev, repassar recursos a Cuiabá Prev até o final do ano. No dia de ontem, em uma sessão extraordinária, inclusive um dos projetos de lei, o segundo projeto de lei comentado pelo Paulo, ele entrou ali no regime de urgência. Foi primeiro aprovada a reforma da Previdência. Eu acredito que todos os brasileiros e brasileiras estão acompanhando que no cenário nacional tem se apontado essa necessidade, os municípios inclusive têm um compromisso com todos os entes federados e com o governo federal de aprovar suas reformas da Previdência. É importante dizer também que a Previdência Municipal trata dos servidores públicos municipais. Não estamos falando do regime geral de Previdência. Você que é seletista, você que tem a tua carteira de trabalho e trabalha na iniciativa privada, você não está abarcada nessa reforma da Previdência que foi aprovado ontem na Câmara Municipal. Fizemos alguns reajustes necessários, houve muito diálogo, audiências públicas com os setores, com os sindicatos dos servidores, e entendo sim que uma reforma da Previdência era necessária nesse momento para que se mantivesse aí o equilíbrio econômico-financeiro do Fundo Municipal de Previdência. Então foi aprovada a reforma da Previdência. Pois bem, paralelamente o prefeito Emanuel Pinheiro nos surpreendeu com um projeto de lei que aí trouxe um permissivo, uma autorização para que ele desse um calote. A palavra é essa, para que ele não pagasse. Quando você não paga uma conta, você é caloteiro. Então trouxe um permissivo para que ele não pagasse o fundo previdenciário de Cuiabá, o repasse patronal. Como vocês sabem, o fundo é formado por um repasse que é descontado do trabalhador, do servidor público e também da prefeitura. Então, é a união dos valores repassados ao fundo que constitui um valor que lá na frente vai pagar a aposentadoria quando a pessoa encerrar sua atividade laboral. Então, o prefeito ganhou 10 meses de calote.
Eu votei contra, foram 14 votos a favor, os vereadores da base do prefeito votaram a favor, permitindo que ele não repassasse mensalmente no período compreendido entre fevereiro e novembro de 2020, aí é um total de 10 meses em que o prefeito não vai precisar pagar, ficando o compromisso da Prefeitura de Cuiabá pagar isso a partir de 2021, como quiser, podendo parcelar em até 60 vezes. Aí tem juros de 5,5%, salvo engano, e atualização monetária, que também. Isso é um prejuízo danado, gestão, né? É um prejuízo danado, tanto para Cuiabá quanto para o fundo. O fundo cria um cenário de instabilidade, na minha visão, porque deixa de ter uma receita, muito embora fica garantida essa receita com um acordo que vai ser celebrado entre a Prefeitura e o fundo para que seja reposto esse dinheiro em 60 vezes, juros de 5%, a atualização monetária, inclusive o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que todos os municípios do Brasil recebem, Cuiabá não é diferente, recebe do governo federal, o FPM vai ser garantidor. Então, assim, de certa forma, para o fundo está seguro. Agora, para Cuiabá está ruim, porque o prefeito Emanuel Pinheiro ganha um fôlego aí, vai ter uma sobra de caixa nesse último ano de gestão e nós estamos vendo ele fazer muita burrada nesse último ano, gastando dinheiro com drone, gastando dinheiro com uma televisão, gastando dinheiro com aquele negócio das aulas, que era para ter uma televisão 590 mil, gastou dinheiro agora, eu vi com uma clínica de psiquiatria, R$1.250.000 com uma única clínica de psiquiatria, o Justiça Federal ontem suspendeu esse contrato. Como que ele vai gastar esses... nós estamos falando de uma soma de aproximadamente 16 milhões, Paulo. Vou perguntar, 10 meses dá... Dá aproximadamente 16 a 17 milhões. Eu consultei há pouco o Fernando, que é quem dirige o Fundo Previdenciário, ele é um servidor de carreira que está hoje nessa função. É um desfalque da Cuiabá de 16 Prev, milhões, um desfalque de 16 milhões na Cuiabá. Agora não foi um calote, não foi calote porque se vocês legitimaram isso, não é vocês que eu falo, a Câmara, né? Embora a oposição tenha se posicionado contrário. Mas se houve o endosso do Legislativo, é absurdo. Mas calote, na acepção da palavra, deixa de ser porque foi legitimado pelo Parlamento. Professor. Vereador, é uma alegria, mas uma alegria mesmo, sempre tê-lo aqui, nesse nosso bate-papo. É um bate-papo mesmo, onde o senhor tem tempo para falar e tal. Mas ainda sobre a questão da Previdência Social, e aí me corrija se a minha leitura está equivocada. Eu tenho a impressão que a Previdência Municipal de Cuiabá foi, em determinados momentos, melhor do que a Previdência do Estado. Como, por exemplo, os 14%, que é igual tanto no município quanto no Estado, mas eles não pegam quem recebe de 6 mil para baixo, que é o piso, é o teto do INSS, ao passo que no Estado até R$3.000. O senhor pode comentar um pouco mais a respeito de ganhos que se teve dentro dessa Previdência? O que eu percebo, e aí eu digo que é mérito da condução do Cuiabá Prev, e não digo apenas da gestão atual, não vou apenas elogiar o Fernando, que hoje está na condução do Cuiabá Prev, mas de todo o trabalho que foi feito ao longo de muito tempo, e principalmente algumas reformulações que foram estabelecidas nos últimos anos, permitiu que a saúde financeira também do Cuiabá Prev fosse um pouco melhor do que a do governo do Estado. Hoje, há na verdade, duas formas de aposentadoria dentro da classe de servidor público no município de Cuiabá. Uma que está se findando e que essa depende de repasses da prefeitura, para além do repasse patronal, há necessidade de colocar dinheiro mesmo. A prefeitura coloca dinheiro da fonte sempre para poder pagar alguns aposentados. Esses são os mais antigos. Salvo engano, a partir do ano de 2007, não vou falar o ano correto, porque eu não estou seguro, mas é formado o Fundo Municipal de Previdência. Esse fundo é o novo, desse que nós estamos tratando. Ele tem uma saúde financeira um pouco melhor. Mas não é porque tem uma saúde financeira um pouco melhor que podemos fazer qualquer tipo de traquinagem, como eu digo aí, a questão do calote. E aí permitiu a reforma da Previdência estabelecida no município de Cuiabá, permitiu sim que ela fosse um pouco mais amena do que a do Estado. De sorte, como bem colocado pelo professor, que a faixa dos inativos que serão taxados pela Previdência é uma faixa de pessoas que recebem mais. Então nós teremos uma faixa de isenção maior. Quem recebe até o teto da Previdência do INSS, que vai dar 6 mil e alguma coisa, está isento. Já no governo do Estado, a reforma
trouxe essa faixa de isenção para aproximadamente R$3.000, o que obviamente vai onerar o aposentado, vai diminuir o seu poder de compra, vai tirar dinheiro do bolso do aposentado. Isso sim é prejudicial. Já na do município, ela então, ela trouxe uma base muito maior de isentos do que a do governo do estado. Agora, se me permite, ontem também, aí é uma informação importante para aquelas pessoas que são acometidas de doenças raras no município de Cuiabá e que é servidor público. Nós conseguimos, foi uma emenda de minha autoria, a pedido da professora Helena, aposentada no município de Cuiabá, ela tem lúpus, ela entrou em contato comigo na semana passada e falou, Diego, há uma grande injustiça na nossa previdência. Eu que tenho doença rara, essa doença rara, ela tornou-se incapacitante, mas como a minha doença, que é lúpus, não está no rol que consta ali na lei da Previdência, estabelecendo como doença incapacitante que gera o direito de aposentadoria integral, hoje eu recebo como professora R$ 1.045, se não me engano, que ela recebia. E ela me trouxe essa preocupação, como já disse, é uma doença rara, então são poucos servidores que têm, então nós fizemos uma emenda, professor Lorenberg, para incluir o lúpus e outras doenças raras no rol de doenças incapacitantes que faz jus ao servidor, dá direito ao servidor público do município de Cuiabá, caso ele esteja em estado de incapacidade permanente, ele ter o direito à aposentadoria integral. Foi aprovada essa emenda ontem, todos os vereadores votaram favoráveis, tanto da base quanto da oposição, agora está na mão do prefeito para sanção, sendo sancionado, acho que faremos justiça aí a esses servidores que são acometidos de doenças raras no município de Cuiabá. O índice, então, que aumentou foi de 11 para 14. Para 14, correto. 11 para 14. Correto. É a mesma coisa que o Estado procedeu, não é? Correto. 11 para 14. Agora, imaginou se a moda pega, eu estou devendo, não é? E aí eu vou lá no meu credor e digo assim, ó, eu quero pagar, mas com o juro que eu quiser, da forma que eu quiser, no tempo que eu quiser. Aí, mais ou menos, foi o que fez o prefeito, né? E eu queria que você explicasse, vereador, como que é isso? Porque, assim, para que essa alegação do prefeito de que está, né, que está apertado o cofre do município, mas aí tem o dinheiro que veio da União, né? Justamente para esse fôlego aí. Como é que está sendo digerido isso pela Câmara? Bom, Paulo, eu vou repetir o termo, para mim é um calote. Por que é um calote? Por mais que tenha autorização da Câmara Municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro não demonstrou na mensagem que ele via, para quem não entende um pouco de processo legislativo, o cidadão que talvez está nos acompanhando hoje, o processo legislativo são os andamentos, os documentos que geram uma lei. O prefeito manda uma lei para a Câmara e a Câmara aprova. Mas quando ele manda uma lei, ele tem que mandar a justificativa dessa lei, a motivação dessa lei. Ó, eu estou pedindo o direito de não pagar por 10 meses porque o município perdeu a arrecadação. Ele poderia fazer isso. Não foi o caso. Isso é permitido por conta da lei federal aí que trouxe um plano nacional de enfrentamento ao Covid. Mas ele não apresentou nada. O professor Lorenberg, ele em um parágrafo, ele só fala, essa atitude é permitida porque a lei federal tal me autoriza. Pronto. Não demonstrou queda de arrecadação. E aí nós temos que lembrar que o governo federal criou um plano emergencial de compensação de arrecadação, de queda de arrecadação dos municípios, e que Cuiabá é o maior beneficiado do estado de Mato Grosso, recebendo 160 milhões, já recebeu 80. Ainda tem mais 2 parcelas de 40 para receber. E outro fator que é importante, a nossa arrecadação vem subindo todos os anos, nós estamos tendo superávit de arrecadação. Então não tem razão nenhuma. Fazer caixa para quê? Justamente. É o último ano de mandato, obviamente, o prefeito quer fazer farra com o dinheiro alheio, né? Fazer caixa para quê, prefeito? Aí já tem 80 milhões aí para trabalhar nesses últimos meses de sua gestão. E para compensar também eventual queda de arrecadação. Que pode ter havido, mas pelo que você está dizendo aí não houve, não é? Professor. Vereador, ainda nessa mesma toada, mas pegando uma frase do senhor, logo no começo o senhor falou de prestação de contas. E aí eu vou cobrar uma prestação de contas mesmo do senhor. Qual é o balanço, já que nós estamos caminhando para o final desta legislatura, né, e uma eleição que virá em novembro, qual é o balanço que o senhor faz da Câmara de Vereadores como um todo? Por exemplo, se o senhor pudesse dizer aí um ponto altamente positivo, eu estou me referindo à Câmara como um todo. Coletivo. E um ponto negativo também de toda a Câmara. Professor, eu digo que nós entramos na Câmara Municipal e a Câmara sempre teve uma triste pecha, né? Sempre teve um triste apelido. Horrível. Não gosto nem... É horrível, né? Horroroso. Horroroso, né? Eu não gosto nem de falar. E eu considero que a nossa legislatura,
até o momento, pelo menos, tem sido uma legislatura extremamente empolgante até determinado ponto. Porque o debate de ideias ali dentro aconteceu sim, de certo ponto muito acalorado, certo ponto opiniões completamente divergentes, alguns sim em determinados momentos até saindo do sério, mas o debate aconteceu. Graças ao bom Deus e até o momento nós não tivemos dentro da Câmara Municipal escândalo de corrupção. Coisa que acontecia nas gestões passadas, nas outras legislaturas. Caçados, aí eu coloco isso como um dos pontos positivos, até o momento, pelo menos, nós tivemos Chica Nunes, Lutero Ponce, Delcimar, João Emanuel e outros que passaram pela presidência da Câmara que tiveram escândalos de corrupção. Até o momento, o presidente Justino Malheiro e o presidente Misael Galvão não enfrentaram isso. Aí eu falo a questão positiva. Eu acho que a população cuiabana entendeu um pouco com essa legislatura o quanto é importante ter parlamentares independentes e que exerçam a função fiscalizadora que é inerente ao cargo de vereador. O vereador não está ali para ser amigo do prefeito. Ele não está ali para ficar apenas tão somente participando de inaugurações que o prefeito faz. Até porque quem faz obras, quem faz entregas para a população é o prefeito. O vereador tem que fiscalizar e produzir leis. Então, acho que uma das coisas interessantes é essa. Eu vejo hoje muita gente que está indo aí para uma tentativa, uma pré-campanha de vereador e nos liga. Como que é isso? E quer fiscalizar também, quer saber onde o dinheiro público está indo parar. Isso eu acho muito positivo. Mas quem está de fora, né? Muito positivo, isso. Então, vejo algo positivo. Agora, de outro lado, que eu vejo como muito negativo, é a submissão, sim, que a base do prefeito teve a ele. Você ser aliado político de alguém não quer dizer que você tem que concordar com tudo aquilo que ele faz. Eu acho que a riqueza da opinião, a riqueza da democracia está na divergência de opinião e depois buscar o entendimento. As coisas boas deviam ter sido construídas por bem, as coisas ruins, a base do prefeito devia ter direcionado ele para aquilo que é certo. Agora, Lorenberg, é estranho, né? A pergunta que você fez assim, o ponto positivo, né? Aí o vereador responde. Um dos pontos positivos foi o fato de que, ao contrário das gestões anteriores, das legislaturas anteriores, não houve nenhum caso de corrupção nessa legislatura, né? Como se isso já não fosse uma obrigação, né, do parlamento não roubar, não é? E, de repente, esse fator figura entre os pontos positivos, vereador, não é? A que ponto nós estamos diante do nosso parlamento municipal, né? Com certeza. E até da política nacional, né? O que nós vivemos hoje no cenário político nacional, não que seja uma qualidade sublime que apenas poucos têm, todos deveriam ter, não só políticos também, né? Em qualquer setor que a pessoa trabalhe e opere, ela tem que partir sempre pela ética e por aquilo que é correto. Lorenberg, só para fazer assim, em 30 segundos aí, antes de eu ir para o intervalo comercial, você não acha que nós deveríamos ter aí uma preparação melhor dos candidatos a vereador, a deputado, no caso agora para vereador, uma preparação melhor antes do cara botar a cara lá, e se ele é eleito por um respaldo popular, e é eleito, chega lá e ele fica perdido? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é necessário que o candidato, aquele que já propõe a prestar serviço, porque é encargo, não é cargo, é encargo mesmo. Você prestar serviço à coletividade, você deveria ter pelo menos as noções primárias de como funciona ou deveria funcionar o parlamento. E aí nessa prisma, me corrija, vereador, peca muito o conjunto dos partidos políticos no Brasil. E não só agora, recebe grana. Sempre foi assim. E recebe grana. O fundo eleitoral, o fundo partidário tem uma verba específica para atender a esse fim. E o amigo que talvez não saiba, 5% desse fundo partidário é para atender ou para abrir espaços para as mulheres dentro do partido. Mas verdade. Isso, infelizmente, não é... Paulo, antes de ir para o intervalo, o Partido Cidadania, que eu presido hoje, fez um curso de 1 ano com os pré-candidatos. Hoje, os pré-candidatos do Cidadania passaram por um curso. Aí. O Opinião dá um tempinho só e você pode participar aqui se houver alguma pergunta para Diego Guimarães, ele que agora está no Cidadania, que já abriu curso, não é, de formação aí, visando esse pleito que vem aí em novembro. A gente volta após o intervalo, está aí na tela, 99932-2529, para você mandar sua pergunta, a gente volta já já.
Tem aqui ao meu lado o vereador por Cuiabá, Diego Guimarães, nesta noite aqui falando conosco sobre política e a política municipal, mais precisamente ali no que diz respeito à Câmara Municipal. Vamos ver o que temos de destaque no Gazeta Digital nesse momento. Os destaques, os principais são esses aí, ó. Mato Grosso tem 52 mortes e mais de 1.800 novos contágios em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, emitiu o boletim epidemiológico na tarde desta quarta-feira, dia 29, apontando que Mato Grosso notificou 52 mortes e 1.809 novos contágios, não é? E tem também pela Covid-19, no caso. A partir da atualização desta quarta-feira, o Estado passa a registrar 48.854 notificações de contágio e também 1.752 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação das UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, é de 79,94%, enquanto dos leitos de enfermaria é de 36,76%. Continua grave a situação aí da saúde quanto ao combate à Covid. E esse destaque também aí, ó, no Gazeta, no GD. Banco Central lançará cédula de R$200 com Lobo-Guará como personagem. O BC Banco Central anunciou nesta quarta-feira, dia 29, que vai lançar a nota de R$200 no final do mês de agosto. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, aprovou a nova cédula que terá como personagem o lobo-guará, é um animal da flora brasileira ameaçado de extinção. A previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 ainda neste ano de 2020, com um custo de 113 milhões de reais. De acordo com o Banco Central, o valor de circulação da nova nota será de aproximadamente $39. Detalhe aí que o tamanho da nova cédula e os demais elementos de segurança só serão revelados no dia do lançamento oficial da nota. Está aí chegando nova nota, a nota de R$200. Eu que nunca vi nem a de 100, será que eu vou ver a de 200, meu Deus? O que você acha? Meu Deus. Falar em notas, não é? Não necessariamente de 200, até porque não existem. A CPI do Paletó foi arquivada. Não com o seu voto, mas vocês, o parlamento, vocês arquivaram, e eu quero repercutir isso aí porque ainda não desceu para muita gente isso aí. Conta pra gente os bastidores disso aí, houve articulação de última hora, o que ainda não deu para entender foi aquela articulação do Misael Galvão, por exemplo, às 5 horas da manhã marcar uma sessão, avisar que teremos sessão às 8, às 9, quer dizer, pegando assim de supetão, aliás, o Misael que vai estar aqui na sexta-feira, não é? Mas aí, conta pra gente como é que foi isso aí. Bom, a CPI do Paletó foi um longo caminhar. Primeiro, acho que foi a CPI mais longa de todo o parlamento cuiabano, que ela começou em 2017 e, incrivelmente, veio terminar no último ano de mandato 2020. Isso por conta das manobras que eles tentaram primeiro impedir a propositura da CPI e depois eles tentaram impedir a continuidade dela quando tentaram numa manobra encerrar ela ainda em 2018. E aí quem judicializou aquela CPI fui eu. Eu, Diego Guimarães, que entrei com mandado de segurança e denunciei a manobra. O Poder Judiciário deu liminar, ganhamos primeira instância, ganhamos segunda, recursos que a Câmara Municipal entrou e nós vencemos. Bom, os bastidores foi algo extremamente vergonhoso para o parlamento. Não é falando coisas boas que aconteceram, também elenco a CPI do Paletó, o resultado dela como algo ruim. Resultado de voto, de dia de voto. Mas acredito sim que ao final dela, o resultado alcançado, que era apurar a verdade, a comissão parlamentar conseguiu. Entregou para a população cuiabana um relatório que continha a verdade, dizendo, o que o prefeito Emanuel Pinheiro fez enquanto deputado e colocou no Paletó era propina.
Então, os bastidores foi mais ou menos isso que você contou. Nós sabíamos que teria sessão naquela quinta-feira. Quando deu 5h30 da manhã, eu questionei à noite. 1h da manhã, mandei mensagem no grupo. Falei, presidente, amanhã vota o relatório? Porque nós devíamos ser comunicados pelo menos 24 horas. Aí, 5h da manhã, ele respondeu, está na pauta. E aí, nós fomos para a sessão, já sabendo que havia talvez ali uma articulação para poder engavetar ela e encerrar a CPI sem abrir a comissão processante, que é o próximo passo que foi indicado pelo relatório do vereador Joelson. Aí eu quero valorizar aqui, reconhecer o trabalho do Joelson, do Marcelo Bussic também, que eram membros da CPI, presidido pelo Marcelo Bussic. O voto do Toninho de Souza era pelo arquivamento também, ele que é da base do prefeito. E aí foi acompanhado pela grande maioria dos vereadores da Câmara Municipal, vereadores esses que entenderam que aquele fato não era merecedor de investigação, de uma punição por infração político-administrativa do político Emanuel Pinheiro. Teve até vereador que falou que se ele é bandido sim, mas merece respeito, né? Respeito todas as pessoas merecem, mas não merece continuar na vida pública quem roubou ou quem corrompeu, quem foi corrompido enquanto parlamentar, gestor público, seja o que for. Então, por esse motivo, o senhor Emanuel Pinheiro foi livrado do julgamento político-administrativo. Mas eu falo uma coisa, Paulo, o maior julgamento que a política e a democracia possui é a urna, é o voto. Tá? Eu acho que o grande charme da democracia representativa é a alternância do poder, é a possibilidade do cidadão ir lá e votar. Então, o julgamento agora está na mão de quem nos assiste no dia do voto. Se eventualmente ele for à reeleição, você vai poder dizer se você concorda com aquilo, porque quando nós votamos nele, eu votei nele em 2016. Eu votei no Emanuel Pinheiro. Eu não sabia do escândalo do Paletó. Você também é culpado, né? Nós não sabíamos daquilo ali. Se soubesse, não teria votado nem apoiado. Vou dar nome aos bois, né? No caso ao boi, não nenhuma relação figurativa aí. Quem me andou falando coisas nesse sentido aí foi a Devaí Cabral, que fez uma gravação, um vídeo, sei lá o quê, que viralizou aí, né? Tentando justificar aí o suposto cometimento de ilicitude por parte do Emanuel Pinheiro, dizendo que mas enfim, é isso que falou aqui o Diego Guimarães. O Lorenberg Alves, professor, queria que o senhor falasse aqui, porque eu sei que você tem uma opinião um pouco mais crítica, analítica e técnica sobre esse relatório, no que diz respeito ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao deputado Emanuel Pinheiro. Não é? Parece que o senhor falou alguma coisa para mim esses dias aí. Se eu estiver errado, me corrija, como o senhor diz. Eu queria que o senhor desse a sua opinião e já emendasse uma pergunta aqui para o Diego. Opinião sobre? A questão do relatório aí, do arquivamento, A grande questão é se ele podia ou não ser investigado pela Câmara. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que na Câmara foi discutido. Porque assim, muita gente está alegando, que nem o Diego falou, muita gente mas ele era deputado e tal, não é? Mas aí o julgamento é político, não é? É o mesmo CPF. Mas aí eu queria que o senhor desse a sua opinião técnica sobre isso, se o senhor concorda com o relatório propriamente. Nós vamos passar o programa todo. Não, assim, se eu tenho como resumir, eu sei que eu também tenho vontade de falar um monte de coisa, mas... Porque aí nós vamos ter que trazer para cá, e o Diego é advogado, ele sabe muito bem disso, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, é muito clara que o Congresso não pode punir o presidente da República em fatos alheios ao seu mandato. Isso não vale só para o presidente da República, vale também para o governador do estado e para o prefeito. Isso mesmo que o senhor falou aquele dia. Com relação ao artigo 201, ou melhor, o decreto 201 de 1967, artigo 4º, que é o que dá sustentação ao relatório do vereador que foi aprovado na comissão de ética, na comissão da CPI, melhor dizendo, aquele artigo também trata-se de fatos concernentes ao cargo. Os 10 incisos, o 4º artigo deste decreto, são 10 incisos. Todos eles estão ligados ao fato, ao atos e situações do prefeito. No caso, não é isso. Mas tem outro detalhe que é preciso a gente observar. Quando a gente fala isso, amigo, quando a gente traz a legislação para cá, não significa que não ocorreu crime. São coisas completamente diferentes. O vídeo é muito claro.
o vídeo não deixa nenhuma dúvida. Por isso que lá no começo eu critiquei muito o conjunto dos vereadores, que a meu juízo, Diego, e aí abrindo brecha para você continuar, a meu juízo lá no começo não cabia uma CPI, mas cabia uma comissão processante. É você pegar aquele vídeo e julgar. Porque a comissão processante é diferente da CPI. Enquanto a CPI investiga, o caráter dela é investigativo, a comissão processante não o é. A comissão processante é o julgamento. Acontece que teria que ter um pouco mais de número de assinaturas para aprová-la. A meu juízo, e eu continuo com a mesma técnica, da mesma maneira, a Câmara de Vereadores, a meu juízo, naquele momento, errou. E errou feio, na minha concepção, já abrindo brechas, um caminho todo para o amigo vereador falar. Obviamente, como bem dito pelo professor, eu vou tentar ser o máximo sucinto para a gente não ficar aqui só debatendo esse assunto. O professor, de maneira brilhante, faz uma análise profunda da legislação com relação a esses fatos. Mas, aí é onde eu coloco que, a meu ver, sim, nós podíamos ter essa CPI. A comissão processante chegou a ser proposta, tá? A gente chegou a protocolar a comissão processante, então logo o Silval foi e falou era propina quando ele fala isso. Quando há a busca e apreensão... a busca e apreensão foi antes, mas depois que ele vai falar que é propina, o Silvio vai e confirma que é propina. Naquele momento nós já entramos com a comissão processante. Só que ela não foi aprovada. Então a comissão parlamentar de inquérito continuou. Porque aí eu concordo com o professor e aí eu trago um fato que justificou sim a CPI acontecer. Nós temos que lembrar que teve um áudio entre um delator e um delatado envolvendo aquele escândalo de recebimento de propina do passado. O Zanata que você está falando? Isso, envolvendo Alan Zanata e Silvio Correia. O delator é o Silvio Correia, que era o chefe de gabinete, foi quem entregou o dinheiro para o Emanuel. Após a revelação do vídeo, tá? Após a revelação do vídeo, o Alan Zanata procura o Silvio e tenta tirar dele uma informação que seria de que eles armaram para o Emanuel. E o Silvio reafirma várias vezes que era propina, que tal, inclusive depois na CPI falou sim, tentaram armar para tentar encerrar a nossa delação. E esse áudio dessa conversa entre delator e delatado foi encontrado na casa de Emanuel Pinheiro, já prefeito de Cuiabá, em uma busca e apreensão da Polícia Federal. Então esse fato que trouxe para dentro do mandado do Emanuel todo esse passado. Aí os vereadores da base do prefeito tentaram falar, não, mas ele não participou dessa armação para tentar prejudicar a justiça, para tentar embaraçar a justiça. Não, ele não participou. Quem estava lá na conversa era Alan e Silvio. Foi o Alan quem participou. Mas o prefeito, enquanto gestor público, homem probo que deve ser, seguindo os conceitos éticos que ele exerce, ele ao receber um áudio desse, sendo uma pessoa, se ele fosse honesto, ele deveria imediatamente mandar para a Polícia Federal, para a Justiça, para que analisasse aquilo ali, que não tinha nada a ver com aquilo. Mas o que ele fez? Ele guardou em suas mãos. Aí sim, ao meu ver, numa tentativa de obstruir, prejudicar, tentar se safar, uma grande armação para tentar plantar uma verdade que ele diz que traria e que nunca trouxe. Então, aí sim, professor Lorenberg, na mesma linha do senhor, entendendo que fatos passados não podem, mas nós tratamos, e isso era objeto da CPI, estava como um dos elementos da CPI, o fato de que o prefeito tinha em sua casa um áudio entre delator e delatado e que esse áudio envolvia aquele escândalo lá de trás. Então, o pano de fundo era o paletó, mas o cerne do mandato temporal do gestor Emanuel Pinheiro também existia dentro da CPI. A legislação ela é muito clara e complexa ao mesmo tempo. Como que um vídeo eloquente, como aquele, né? Não tem o que discutir, é um vídeo, é um flagrante, absurdo flagrante. Mas existem as normas, os pontos da legislação, se isso não tiver de acordo, ele acaba não entrando por ser um fato que aconteceu num passado, não muito distante, mas passado, quando o rapaz ainda era deputado estadual. Eu vou abrir um assunto aqui para a gente começar a discuti-lo neste bloco, mas daqui a pouco a gente vai para o próximo bloco, mas vamos começar a falar sobre ele agora. Você, Diego, é vereador e é da oposição, mas insuficiente oposição essa para fazer uma frente, para trazer às claras os números quanto aos gastos
de combate à Covid, já que falamos agora há pouco, 80 milhões de reais não são para o combate à Covid, mas são perdas, né, para as perdas. Só que fora disso já veio grana, já veio dinheiro da União para Mato Grosso, para Cuiabá, e a gente não vê UTI nova, a gente não vê EPIs novos e tem uma reclamação, enfim. Cadê a fiscalização? Cadê o trabalho de vocês? Cadê o dinheiro? Esse é um tema que nós lá na Câmara debatemos muito. Então, logo surgiu o plano emergencial do governo federal, mandando recursos para as cidades, e Cuiabá já recebeu mais de 40, 50 milhões, acho que agora já está quase 50 milhões, porque chegaram também algumas emendas federais que nós soubemos que chegou para a nossa cidade. Então, criou-se uma lei federal, foi alterada a Lei 8666, estabelecendo a possibilidade de dispensa de licitação para os casos de aquisições para o enfrentamento do Covid. Então, criou-se um regime diferenciado de contratação, nesse momento, tornando menos burocrático. Obviamente, nós não poderíamos esperar talvez 30, 60 dias para comprar uma UTI. Então, foi autorizado compra direta por dispensa de licitação. Até a empresa que teria sido declarada inidônea passou a poder contratar, Paulo. Então, eu propus na Câmara Municipal uma lei. Eu até denominei ela seria regime diferenciado de fiscalização. Essa foi a nomenclatura que eu dei para a lei. E estabeleceria a obrigação do prefeito mandar toda semana o que ele comprou, o que ele pagou, para quem comprou, para quem pagou, mandar um arquivo. Tá aqui, ó. Mas Câmara, foi aprovada a lei? Não foi. Aí para você ver, essa lei foi aprovada em mais de 10 municípios do Brasil já. Eles ligavam no meu gabinete, vários vereadores do Brasil, Xenxerê, agora em Santo Antônio Leverger, município do Rio de Janeiro, de São Paulo, foram aprovados em outros municípios, em Cuiabá não. Esse assunto vai ser retomado daqui a pouquinho, após o break comercial. Eu tenho que ir ali faturar e a gente volta com o Diego Guimarães já aqui no Opinião dessa noite. Instante só. Professor, vamos retomar aqui aquela discussão do bloco anterior sobre cadê a FERPA? O senhor tem como dar uma sequência nesses indagamentos? Esse projeto de lei que foi proposto pelo senhor, ele amarraria ou não com a criação da comissão feita pelo vereador Dilemário, ou são coisas completamente distintas, não tem como andarem juntas em um mesmo percurso? Professor, a comissão foi criada, mas a comissão não tem nenhum poder imperativo de obrigar ali, não tem como obrigar o gestor a mandar as informações. Então, o Emanuel, hoje ele está submetido apenas à legislação dos portais da transparência, né, a lei de acesso à informação, aos requerimentos que a Câmara faz, e infelizmente ele não vem cumprindo. Até teve decisão do Tribunal de Contas obrigando ele a melhorar o portal de transparência Covid. Então, a ausência são coisas desconexas, a comissão é uma coisa, a nossa lei seria outra. Porque permitiria até para você, eu tive essa ideia, se a gente aprovasse essa lei, toda semana eu iria escanear tudo, eu iria colocar no meu site. Eu tenho um site, diegoguimarãesmt.com. Inclusive, sou o único vereador de Cuiabá que tem um site, os 4 anos de mandato ativos para comunicação com a população e informações. Eu deixaria lá no link no nosso site para você, cidadão, também fazer o controle social. Mas, infelizmente, a maioria dos vereadores, e aqui eu falo os vereadores da base do prefeito Emanuel Pinheiro, foram contra essa lei não foi aprovada. Muito embora nós sejamos aí 9 vereadores independentes barra oposição, a gente não conseguiu passar esse projeto de lei, infelizmente. Ô Diego, não sei se era off, mas você falou que estava falando agora há pouco aqui no intervalo de identificação de sobrepreço, não é? Já nesse bojo aí da questão da Covid. Você tem como detalhar aí, houve realmente sobrepreço ou suspeita de sobrepreço no que foi adquirido pelo município? No primeiro relatório que a Prefeitura Municipal divulgou de compra de insumos e medicamentos, o nosso gabinete, muito embora a Câmara esteja parcialmente fechada, nosso gabinete está trabalhando home office. Está trabalhando em casa, né? O termo, vamos portuguesar a coisa, né? Está trabalhando em casa, aí nosso gabinete tem um corpo jurídico, auditoria, e nós fizemos um levantamento de preços. Fizemos uma cotação. A Prefeitura pagou X, nós conseguimos por X menos 2. Pagou Y menos 3. Então, dessa primeira compra de um total de aproximadamente 3 milhões e meio, nós conseguiríamos comprar nosso gabinete ligando para fornecedores por 1 milhão e 300 mil a menos. Equipamentos? Não, insumos. Insumos e alguns equipamentos, insumos EPIs, medicação, coisa assim, luva, máscara. Para você ter noção, um item que eu cito, aquele protetor facial, talvez muitos trabalhadores estão até utilizando isso, eu vejo muito supermercado, aquele protetor facial que você compra no supermercado de Cuiabá,
por aí 8, 9, 10, os mais caros você vai achar por R$17 que nós orçamos. A Prefeitura de Cuiabá pagou 95, comprou 500 itens desse. E de uma empresa, aí eu estou finalizando essa investigação, de uma empresa que está localizada, tem o seu CNPJ, está localizada dentro de um condomínio. Então são informações Diego, que a gente não para, isso, esse trabalho de fiscalização é cansativo, mas tem muita informação que está nos vindo. embora estejamos na reta final aí da gestão atual, cabe uma denúncia. Já é uma denúncia aqui informal, mas isso pode ser formalizado, o Ministério Público, acionar, porque Não, a diferença de 17 para 95. Isso já foi para o Ministério Público Federal, porque o recurso carimbado que veio é o recurso que veio da União, então já foi encaminhado ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União. Aí, como nós, obviamente, estamos no âmbito do município e, eventualmente, pode ser que o Ministério Público do Estado entenda que tem alguma competência também, foi para o Ministério Público do Estado e também para o Tribunal de Contas do Estado. Todo esse trabalho de fiscalização nosso, tão logo ele fique pronto, quando ele fica pronto, a gente encaminha para todos os órgãos de fiscalização, porque a nossa atividade cessa ali. Obviamente, no âmbito da Câmara Municipal, a gente pode instaurar comissões, mas nesse caso, se há sobrepreço, e aí também o Tribunal de Contas tem especialistas com cacuete até talvez melhor que o nosso para fazer comparação, outras né? comparações. É igual a cesta básica, né? Tem experiência, inclusive, o Tribunal de Contas de fazer Com certeza. É igual a cesta básica, né? No início Exatamente. também eles compravam a cesta básica por R$ 129,80, professor. Eu fui no Atacadão, me permitam a propaganda aqui, eu paguei R$ 95,00 comprando no varejo no Atacadão. Uma diferença de quase R$ 40,00. R$ 34,00, se não me engano, de diferença. E aí agora já representei no Tribunal de Contas, houve um relatório preliminar concordando que há aparente sobrepreço e estamos aguardando agora a decisão do conselheiro Moisés Maciel, para que ele faça o julgamento desse caso. Vereador, vamos sair um pouquinho fora desse assunto, que ele é muito bom. A gente pode até voltar a esse mesmo assunto, mas ainda dentro da Câmara. Tem uma prática na Câmara de Vereadores, tem uma regra que eu confesso ao senhor, me deixa muito preocupado. Que é aquela regra que o vereador, na metade do mandato dele, ele sai para disputa para uma cadeira na Assembleia Legislativa, não sendo eleito, ele continua, evidentemente, claro, como vereador, mas uma vez sendo suplente, e aí é que eu estou chamando a atenção do senhor para a nossa reflexão, uma vez suplente, ele pode, caso lá na frente, o parlamentar, o titular da cadeira na Assembleia Legislativa, ao sair durante 3 meses, esse vereador pede licença do cargo na Câmara de Vereadores, assume durante 3 meses o deputado estadual, depois ele volta. Me corrija, vereador, mas me corrija mesmo. Isso é uma prática moral? Por que aqueles 9 vereadores de oposição não entrou com nenhum pedido para uma discussão sobre isso? Esse ponto é uma questão eminentemente jurídica. O professor Lorenberg, com todo o seu conhecimento, ele faz uma leitura técnica jurídica que muitas vezes até dificulta o entendimento de quem está nos acompanhando. O que ele quis dizer é o seguinte: a pessoa ser vereador e ao mesmo tempo ela poder tomar posse como deputado. E recebia pelos dois. Então, se isso pode ou não pode. Essa é uma discussão nacional, professor. E aqui eu obviamente entendo que ou decide, quer ficar vereador, renuncia à sua suplência, permaneça na vereança, exatamente, porque até por conta da continuidade do trabalho. Você imagina, você está, por exemplo, hoje tocando uma CPI, tem um projeto de lei teu de grande envergadura, de importância para o município, você acaba tomando posse como deputado por 3 meses, suspende tudo para tudo na Câmara Municipal. Isso eu entendo ser equivocado. Em verdade, professor, até aí esse debate é um debate que eu acho que devia ser aprofundado. Nós precisamos unificar as eleições no Brasil para acabar com isso. Deputado federal que aí vem para ser candidato a prefeito, deputado estadual que acaba sendo candidato a prefeito, vereador que é candidato a tudo, porque ganhando ou perdendo, querendo ou não, ele tem o cargo dele garantido. Então, vereadores são candidatos a deputado quase todos os anos. Então, acho que tem que unificar. Primeiro, que nós teremos uma economia muito grande do fundo eleitoral. Segundo, que também a população, acho que é toda uma cadeia aí que acaba sendo prejudicada também com a campanha eleitoral, a paralisação de alguns setores, proibições de algumas atividades. Se unificasse as eleições, muitos desses problemas se resolveriam. E aí é uma matéria nacional que precisa ser tratada pelo Congresso. Tem uma reforma nesse reforma caso que o professor colocou, o Ministério Público acho que fez essa ADI, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a lei foi publicada e sancionada. E aí a competência, salvo engano, para a ADI
no âmbito do município seria do Procurador-Geral de Justiça, aí seria o Ministério Público e eu acredito que partido político com representatividade na Câmara Municipal. Não tenho certeza, professor. Mas à época, de imediato, entraram com essa daí. Eu lembro que teve uma liminar, depois a liminar foi derrubada e estamos aguardando o julgamento do mérito. Teve um lampejo de tentativa de reforma política aí há uns 2 anos, não é? 2018, só que ela avançou pouco ou quase nada. Ô, Diego, tem ainda, eu acho que tem um WhatsApp aqui, uma participação retomando a questão do paletó. Salvo engano, bora ver quem está participando com a gente. Então quer dizer que nessa linha aí de raciocínio dos nobres vereadores, que agora Emanuel é prefeito, não pode ser investigado, porque à época era deputado, nessa linha de raciocínio, Silval Barbosa, à época que desviava dinheiro, era governador e agora não é mais. Então, quer dizer que não pode ser investigado? Ele faz uma comparação aqui entre o Emanuel e o Silval nos 2 tempos, né? A gente tem as imposições legais, a gente não pode jamais atropelar a lei, né? Mas eu, particularmente, fico revoltado igual o cidadão. O CPF é o mesmo, o nome é o mesmo, o paletó é o mesmo, a monocelha é a mesma. Não é, o paletó não é o mesmo. A gente fica naquele dilema e a aflição nossa é essa. Tá lá, tá claro, tá filmado. Só que, infelizmente, como dito pelo professor aí, eles se apegaram em uma brecha da lei para tentar impedir e justificar o tapa-olhos que esses vereadores fizeram arquivando essa CPI. Então, quando você quer argumento para tentar talvez justificar um erro seu, você busca. Eu acredito que esses vereadores estão extremamente errados. Eu acredito que eles vão certamente ser cobrados estão sendo cobrados e serão cobrados pelos seus eleitores. Agora fica a indignação que fica. Lógico, nós estamos falando aqui da questão política. O Silval está respondendo criminalmente, está respondendo civilmente, está devolvendo. Ele fez, acho, uma delação, então ele está devolvendo parte daquilo que ele conseguiu. Eu espero muito que chegue a hora. E alô, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário. Eu espero que chegue a hora, sim, de não só Emanuel Pinheiro, mas todos os deputados que estiverem envolvidos naquele escândalo. Eram R$600 mil para cada um deles, só naquela propina do MT integrado. 1 milhão, R$600 mil por deputado. E vocês viram quantos que foram filmados. Então, eu também quero, como cidadão, ver essa justiça ser feita, né? E aí cabe na questão criminal e na questão civil ao Ministério Público e ao Poder Judiciário fazer essa justiça. Diego, daqui a pouco, em novembro, teremos eleições municipais e aí tem um bloco ali, articulando na Câmara, não é? Para fazer de fato um blocão, não é? Ou pelo menos uma boa candidatura encabeçada por membros desse bloco de oposição para fazer frente a uma possível candidatura à reeleição do Emanuel Pinheiro. Eu cito aí o Velaton, eu cito também o Abílio, você também está nesse bloco, mas o Velaton e o Abílio estão ali, né, na dobradinha, um ou outro pode encabeçar essa chapa. O Cidadania estará junto? Sim, o Cidadania é o partido que o Felipe Velaton é pré-candidato a prefeito. Mas esse é consenso no Cidadania? Sim, o Felipe Velaton é consenso no Cidadania, inclusive no dia no dia 4, semana que vem, nós vamos eleger o diretório municipal. Hoje nós temos uma comissão provisória, é consenso no partido, obviamente temos que passar por uma convenção ainda, então hoje ele está como pré-candidato. A partir do momento que passa na convenção ele se torna candidato. O vereador Abílio está como pré-candidato do Podemos. Óbvio, nesse momento é o momento de construir cada um o seu projeto, cada partido construir o seu projeto. O Felipe Velaton, quando eu comentei aqui no início da entrevista de um curso de preparação de líderes, de vereadores, foi ele quem idealizou. Esse curso se chama Protagonize, sem o uso de dinheiro público. Esse curso foi feito e capacitou aí mais de 70 pessoas e hoje o Cidadania tem mais de 52 pré-candidatos a vereadores, graças ao Protagonize, a essa liderança que o Felipe Velaton exerceu. Hoje, ele tem participado de debates com setores, eu tenho acompanhado a agenda dele, quando posso, ele tem que conversar com setores, com sociedade civil organizada. Ele tem live agora, nesse momento está tendo uma live aí dele, que ele me falou que ia ter hoje, amanhã e depois de amanhã, lives aí nesse sentido aí. Qual que é o critério que você defende para decidir entre o Abílio e o Felipe? Rapidão. Olha, aí. O critério, a meu ver, tem que ser capacidade.
Capacidade, obviamente, Isso não se aceitação. mede agora, né? Obviamente, aceitação da população, né? Ah, sim. Aquele Pesquisa. negócio, tem que combinar com a população, né? Pesquisa, Então, acho seria? que a população vai se manifestar, cada um tem que construir o seu projeto, mostrar a sua capacidade, aquele que tiver melhor capacitado e, obviamente, melhor posicionado com a população, deve ser o candidato a prefeito desse grupo opositor. Emanuel Pesquisa. Pinheiro. Pesquisa. Orenberg, a última pergunta aqui para o Diego. Vereador, no início de junho de 2019, 17 vereadores aprovaram o pedido de empréstimo de 125 milhões, né? Milhões. Para a Prefeitura construir a Avenida Contorno Leste. Dá 17 quilômetros, ou davam 17 quilômetros, que visa atender 3 regiões, além de 39 bairros. Dava um montante de 39 bairros. Esse projeto foi aprovado, mas o senhor e mais quatro vereadores votaram contrários a esse projeto. Foi o senhor, o Abílio, o Lilo, o Felipe Velaton e o Quero votaram contrário ao projeto. A minha pergunta é, qual a razão, qual é o motivo ou a motivação que o levou, em especial o senhor, a votar contrário a este projeto, uma vez que no papel beneficiaria 39 bairros. 1 minuto e meio, por favor, Professor, aí pra gente. primeiro, fechar eu esse sou assunto. favorável ao contorno leste. A obra, eu sou favorável. E não só ao contorno leste, eu sou favorável que todos os bairros de Cuiabá estejam asfaltados. Agora, eu sou contra o endividamento de Cuiabá. A dívida vai precisar ser paga. Nós estamos falando de um município que tem um orçamento de 3,2 bilhões de reais. Para você me acompanhar, você que nos acompanha, 120 milhões que nós estamos falando significa menos de 5% de um orçamento anual da Prefeitura de Cuiabá, menos de 5%. Se gerar uma economia de 5% no nosso orçamento, em um ano, Cuiabá faz essa obra sem empréstimo. E aí nós vemos um prefeito que gasta mal, que aí nós entendemos de corrupção, mais de 60 milhões com o Roark Douglas dentro da saúde, agora o secretário Alex afastado por causa de corrupção, aí nós vemos ele gastar mal na comunicação, nós vamos gastar muito mal, saltar de 18 milhões para quase 40 que Emanuel gasta com propaganda. Eu não concordo com isso. Isso aí afastou. Isso Se aí... se economizar um pouquinho só, faria essa obra sem empréstimo. Então, eu não fui contra a obra, eu sou favorável. Agora, pense você que está numa rua sem asfalto aí. Se o Emanuel gastasse um pouquinho melhor o dinheiro público de Cuiabá, a tua rua estaria asfaltada. Então, nós estamos falando em 4 anos, só me permite para finalizar, quase 150 milhões com propaganda ele gastou. Pronto, estava feito o contorno leste. E nós estamos num tempo de redes sociais, nós estamos num tempo em que a informação corre muito fácil por meio de WhatsApp, não precisaria gastar todo esse dinheiro. Então são críticas que a gente faz, eu sempre falo, não falta dinheiro público, o que falta é gestão, o que falta é organização. E isso o Emanuel Pinheiro demonstrou que não tem. Diego Guimarães, do Cidadania, vereador por Cuiabá, aqui o programa Opinião agradece a sua participação pela segunda vez aqui, foi muito boa a sua vinda aqui, porque a gente conversou de novo sobre vários assuntos à vontade, não é? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço imensamente, sempre uma honra. Deus abençoe a todos. Boa noite para quem nos acompanhou. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Alberto Machado, o Beto 2-1 será o nosso entrevistado de amanhã às 7h30 da noite no programa Opinião. A gente espera você, com certeza, se Deus quiser, aqui no canal 22 TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.